Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio, para a liberdade. Então, se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 573999. E no próximo sábado, quem sabe é a sua história que estará aqui sendo reconstruída, aqui na TV Mundo Maior. Então, não esqueça, acesse a nossa playlist lá no YouTube, que você vai ter um acesso a um grande conteúdo, coisas muito interessantes. É isso. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada do coração, uma convidada especial, que é a amiga Leila Brandão. Ela é escritora, é parapsicóloga, palestrante e vem ajudar a esclarecer, né, reconstruir a emoção da Samara. Seja bem-vinda ao nosso programa, Leila. Obrigada, Iraci. É uma alegria trabalhar com você, viu? Esse astral maravilhoso que a gente recebe, esse acolhimento, né? É muito boa essa A casa. gente tem que estar para cima, né? Tem que estar para cima. É muito É isso trabalho, né? mesmo. Hoje, a história que nós vamos contar é da Samara, que tem 42 anos, ela mora em Curitiba, tem um filho de 18 e outro de 23 anos, e diz assim que foi casada de 2003 a 2015 com esse seu segundo marido. E ela diz que ele era sócio dela. E começaram a namorar, se casaram, tudo maravilha. Mas nos 3 últimos anos, ele começou a discutir muito com ela e começou a ter aquelas rusgas, aquelas confusões, foram muitas agressões. Então, resolveram se divorciar. Ela se divorciou e cortou os filhos de redes sociais, cortou qualquer relacionamento com os 2 filhos, porque os 2 filhos eram filhos dela com o primeiro marido, que era um advogado, mas nunca se importou com os filhos. Mas agora os filhos, ao se separarem, os filhos resolveram ir morar com o padrasto. E ela ficou revoltadíssima. Ela disse que ficou cheia de muita raiva e que cortou as relações com eles, porque, afinal de contas, são filhos dela e não dele. Mas eles têm amor por esse pai e diz assim que os 2, ambos são os pais deles, mas eles não querem se meter no meio dessa confusão, desse tiroteio todo, porque não é problema deles. E eles resolveram se mudar, ela quis que eles se retratassem e viessem voltar a morar com ela. Então, o que eles fizeram? Eles se mudaram para Maceió e estão longe dos 2, e deixou que os 2 se resolvessem. Ela diz assim que eles sempre disseram que ela era muito controladora, que era muito possessiva, então tem alguns dados aí para a gente poder conversar sobre a Samara. É situação, né, Leila? Samara, Samara. Que bom que você trouxe a sua história, né, Iraci, para a gente Sim. conversar a respeito. Porque o relacionamento do casamento é um desafio grande mesmo, né? Nossa, E ainda com essa pandemia no meio, que você teve que ficar, um marido que saía para trabalhar, de repente se voltou para dentro de casa, então o desafio se tornou um com desafio certeza. maior, né? Mas pelo que eu ouvi da história, ela se relacionou com esse segundo marido durante 15 anos. E ela levou um filho de 3 anos, o outro de 5, porque hoje em dia eles têm 18 e 20 anos. Então, Assim. ela levou um de 3, outro de 5. Se esses meninos, nessa idade, ficaram 15 anos com esse padrasto, que na verdade é o pai que eles conheceram. É.
Com Então certeza. ela casou muito bem, né, foi bom enquanto durou, digamos assim. Sim, Na minha visão, Samara, você casou super bem. Um homem que fez dos seus filhos como se fosse filho dele. abraçou a família, né. Abraçou a tal ponto dos meninos desejarem ficar com esse pai. Olha que Então, eu bonito. estou tendo uma visão, assim, muito positiva desse relacionamento, porque vocês 2 são os pais que esses 2 jovens, né, praticamente Isso, adolescentes, conhecem. São os exatamente. pais que eles 2 têm. No momento que eles decidiram ficar com o pai, também é transitório, certamente eles vão sentir saudade de você, que é a mãe dele, e vão reconciliar com você no futuro, mas o que eles estão dizendo, na minha opinião, com essa linguagem, "eu vou morar com meu pai", é que eles querem que você, Samara, pense um pouco melhor Isso, desse ódio todo, dessa raiva toda, porque não foi isso que eles viram nesse relacionamento, né, Iraci? exatamente, Eles aceitaram o novo marido dela como pai, isso é uma coisa exato. E linda. que eram pequenininhos, Eram né. pequenininhos e a gente sabe, meus irmãos, nós somos espíritas, que não é o acaso, né? Exatamente. Realmente são espíritos ligados de outras épocas que se Isso. reuniram. A gente não quer dizer que eles tenham que ficar juntos, absolutamente não tem, Sim. mas ódio não cabe nesse relacionamento, nem raiva, Não, né? porque, o desentendimento que houve foi entre ela e o marido. É, E filhos não entram nessa história. Desentendimento de um casal só cabe a eles 2. E os filhos têm razão, não cabe a eles opinar para cá ou para lá. Realmente fica um tiroteio nessa situação, né. desculpa, porque eles consideram um pai que eles têm. Aliás, é o pai que eles conhecem. O pai é quem cria, não é quem tem o pai, quem dá o gen, né? Exatamente. Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho d'água, deu uma rouquidão. Então, o pai foi muito generoso de assumir a paternidade dos filhos, né? É bem complicado, né, Leila, quando a gente vê o casal entrar em desentendimento e os filhos começarem a tomar partido de um, de outro e, ficar contra o pai ou contra a mãe, seja com quem for. Quer dizer, a separação de um casal só cabe ao casal, É não tem nada a verdade. ver com os filhos, porque eles vão continuar sendo filhos a vida inteira. É, Agora o casal não, foi bom enquanto durou, muito bem dito por você, né. Então eu acho que, ela precisa levar em consideração isso, né. Samara, você tem muita sorte, porque um rapaz de 18 anos, outro de 20, poderiam apresentar uma revolta, talvez eles não sejam autossuficientes, né, Sim, precisa de ser mantidos por alguém, que ainda estão em época de escola, depois vão para a exato. universidade, e encontrou um pai que assumiu esse compromisso com eles, isso é maravilhoso. E agora você veja o tempo livre que você vai ter para pensar a sua vida, para realizar outras tarefas. É uma independência muito boa, né, Iraci? A gente tem que ter olhos de Muito, ver. com certeza, porque ela disse que ela era sócia dele, né, namoraram, se casaram, tudo, mas que os próprios filhos dizem que ela é controladora e É, possessiva. é, Quer dizer, não foi nem fala do marido, foram falas dos filhos. é verdade. Então, a necessidade de controlar, na verdade, é um medo muito grande de perder, né, Leila? É verdade, Samara. Eu estou falando diretamente para você, porque eu imagino que você seja uma pessoa muito vitoriosa, porque criar 2 filhos, sendo rejeitado pelo pai dos meninos, é um ato de muita garra, de muita valentia. Você partir para um novo relacionamento e agora com 42 anos, ainda é muito jovem, certamente
vai se abrir para um outro relacionamento, ter a compreensão desse ex-marido e dos seus filhos junto com ele, isso é uma sorte, Com né, certeza. é uma independência. Não digo que, a gente só se torna independente, cada um de nós tem uma história, claro, mas com 2 filhos, 3 filhos, a gente só tem a nossa liberdade depois que os meninos são autossuficientes, Isso, e né, está cada vez mais difícil ser autossuficiente, né? cada vez mais difícil. Porque eles vão se acomodando dentro de casa 20, 30 anos e ninguém sai de casa. Você fala: "Ah, qual é o problema?", né, vai construir a vida, se mexe, É né, verdade. não pode ficar debaixo das asas dos pais. E os dela não, tanto que, eles não se revoltaram com a separação e nem, falaram de procurar o pai biológico. Não É, falaram porque o nada pai disso, olha biológico só. não é nada de pai, né, não quis saber É, dos meninos, então ele só pôs no mundo, que aliás a gente agradece muito a Deus quando um parceiro nos proporciona a maternidade, então essa gratidão os uhum, meninos devem ter por esse pai desconhecido, né. é, Mas o verdadeiro pai deles, pensa bem, uma criança de 3 a 18 anos, sem dúvida. conviveu com um pai que é o pai que eles conhecem, não é Exatamente, assim? que foi quem deu amor, quem ficou na hora da febre, na hora da gripe, na hora da briga da escola, na hora tem todas essas É verdade, confusões, é né, que é verdade. natural na vida de um núcleo familiar e que você vê que, ele, por ser um padrasto, ele administrou muito bem a situação. É verdade, com muito amor, né. Foi realmente um parceiro muito bom, Samara, que você encontrou, e eu espero que você compreenda, não sei a sua religião, mas que você compreenda que nada é o acaso, a gente reencontra na nossa caminhada espíritos que precisamos nos reajustar com eles. Se ele não Isso. foi bom para você o suficiente para que você continue com ele, o ideal seria vocês se separarem mesmo, que todo mundo tem direito à felicidade, Com né. certeza. Fomos criados para o amor e a felicidade, mas o fato você que é uma mãezona, né, controladora, como diz os seus filhos, é aquela mãezona que quer o filho debaixo das asas, porque diz um grande educador que os filhos a gente tem que dar raízes e asas, que eles precisam voar também, Nossa, é verdade. né. Então, se você é uma mãe controladora que quer tudo debaixo das suas asas, você pega um peso enorme. Daí a pouco você Com está certeza. velhinha, arqueada de tanto segurar peso que não precisava. Exatamente, porque, o fato só deles, se mudarem e não se revoltarem, enfim, aceitarem a situação e falar: "Ó, problema de vocês de casal, a gente não se mete", é uma postura madura, uma É, postura e uma bonita. postura de parceria com o pai, né. Eles tiveram essa parceria: "Não, você não vai mudar não mãe? Então nós pulamos para o lado do pai. Ele é o mantenedor, vai nos manter, e você mãe se cuida aí, né". É, porque, se ela tem, esse perfil de ser uma pessoa possessiva, é difícil conviver com uma pessoa possessiva, É verdade, é verdade. né. A gente não Surge sabe se é isso, pode ser também que você seja essa mãezona mesmo, que dá a vida pelos filhos, como toda mãe, né. O é, sentimento materno é uma coisa linda, mas eu acho, Iraci, que a nossa Samara devia parar de exigir que os meninos voltassem. Porque a hora que ela sossegar, que ficar feliz, escolher outras opções de vida, outros caminhos, de repente criar um novo caminho de trabalho, os meninos naturalmente vão vendo a grandeza dessa mãe vão se e vão aproximar, se aproximar novamente, porque né. a sensação que ela deve estar sentindo para sentir toda essa raiva, é óbvio, ela deve estar se sentindo traída, É, né, porque espera aí, os filhos saíram do meu ventre e agora vai para as mãos do padrasto? é, Não, do pai. Aquele é que do amou, pai. que deu carinho é o pai, É o pai. Isso aí, né. essa visão
é preciso que a Samara compreenda que ela escolheu um pai para os filhos dela, e escolheu bem. Porque os Exatamente. meninos adotaram aquele homem como pai, né, Exato. que os criou, ficou com eles 15 anos, então é lindo isso. E a gente sabe que o espiritismo, traz recursos para a gente entender isso, que na É verdade é verdade. esse o pai que eles têm mesmo. O outro Exatamente. pode até aparecer no futuro, Pai né. biológico a gente É, arruma em qualquer esquina, não é verdade? é, A pessoa pode estar bêbada, pode estar drogada, ela vai lá, tem relação com uma pessoa que ela nunca viu, nunca falou, não perguntou nem o nome, esqueceu, e engravidou e pronto, acabou. é verdade, Isso não significa que aquela pessoa venha a ser um pai, é né. verdade, Então ela tem que valorizar, sim, precisa valorizar o relacionamento que eles tiveram, o lar que eles construíram, é verdade. né, e para ela poder ir caminhando. Agora, o que acontece entre você e o seu marido é um problema seu e do seu marido. Tá certo de não envolver os filhos. É verdade, porque tem diferença entre instinto paterno e sentimento materno. As pessoas ainda não entenderam o que é um instinto paterno, que o ser humano ele recebe biologicamente hormônios para reprodução. Então Exato. ele tem um instinto paterno. Então eu quero ser pai, arrumo o filho e de repente no transcurso da criação daquele filho, fala: "Poxa, mas eu não tenho nenhum sentimento paterno, eu não quero cuidar, eu quero que alguém cuida para mim", e tem muita É. mulher que é assim, E que ela tem. não tem o sentimento materno. Eu tive o filho e tal, mas e agora? Como é que eu vou fazer para mim largar meu emprego, para mim eu não quero cuidar desses meninos. Então se você terceiriza, né. É, contrata uma pessoa, você a própria família, às vezes, se ajusta, né. É, e agora, às vezes tem mulher que exagera, então, assim, o É. sentimento materno é uma coisa tão forte, como ela mesma falou, a mãe dela era assim, brigava, brigava, brigava e vivia muito bem com o pai, ela copiou um modelo. Pra Então, ela, tá tudo para ela bem. é natural, pode brigar, quebrar o pau e todo mundo tem que aguentar, porque ela aguentou a mãe dela assim, então os outros têm que suportar. Só, ô Samara, que não é bem assim a vida nos ensina, as pessoas se aproximam da gente para nos ensinar muita coisa, mas a gente tem que desenvolver na mente uma abertura para perceber essa linguagem que você está recebendo agora, os Exato, sinais que a vida está te dando. Os seus perfeitamente. filhos, queridos por você, eles estão te dando um sinal muito importante. Eles estão dizendo: "Mãe, você escolheu um pai amoroso para nós, e nós Exato. gostamos desse pai. Agora, você é mãe, então você se vira aí". Esse é no Vai né? você não deixou de ser mãe e não vai deixar de ser mãe, né, não é porque você cortou eles das redes sociais, quer dizer, na verdade, é você que colocou um empecilho para que essa relação de mãe e filho continue. "Ah, foi morar com o pai? Foi, então corto Corta tudo". tudo, vai lá, fica lá com Não ele. pode. Não pode, porque eles vão continuar sendo filhos, vão continuar te amando, te querendo muito bem, sabe. Você vai continuar sendo a mãezona, mas, não dá para misturar Lé com Cré, não dá para misturar, relacionamento de marido e mulher com relacionamento de filhos. É verdade. São outras coisas, outro ponto, né, Leila? É, e a gente tem que eu tenho a gente tem aprendido muito na vida, né. A gente percebe que muitas dores que a gente carrega são totalmente desnecessárias, se Exato, você não compreender de onde que vem essa dor. A gente tem que buscar, por que que eu estou sofrendo? Porque eu estou tendo uma visão distorcida do fato. A sua visão é aquela visão de uma mãe que se sente traída, como a Iraci falou: "Eu fui traída, meus filhos que eu carreguei no meu ventre agora estão me negando, estão sendo ingratos com quem os criou", né, porque você deve ter sido uma linda mãe também, uns meninos sadios e tal. Então, mas muda um pouquinho o seu olhar, Samara, muda um exato, pouquinho o seu olhar, passa a olhar de uma forma mais ampla, uma dimensão maior da vida. Quem são esses seus filhos?
O livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, fala muito sobre isso. Os nossos filhos não nos pertencem. Eles são espíritos livres. Fizeram um Exatamente. contrato para vir como seus filhos e um contrato para você ter competência de escolher um pai para eles, porque o pai biológico não é o pai Foi deles. um detalhe. Um Foi um detalhe. detalhe nessa história. É, como você falou, pai biológico você acha em qualquer lugar, É, né? exatamente. Mas pai que acolha, abrace, que dê amor, dê carinho, que faça aquele núcleo familiar uma verdadeira família, né, em termos de união ali, é difícil, É, porque né? 15 anos não se pode jogar fora, né? Não se 15 pode. anos de convivência, tem gente que fala assim para mim: "Ah, mas eu fiquei junto 15 anos, perdi meu tempo". Falei: "Perdeu nada, você ganhou, Ganhou, aprendeu né? quanta A coisa. Teve a coisa ruim, experiência coisa é boa, teve tudo. 15 anos é uma eternidade, É né? É bastante. bastante tempo. Então você teve 15 anos em que teve um parceiro para ajudar na criação dos seus filhos, isso foi maravilhoso. Lança esse novo olhar. Gratidão para esse homem, né? Gratidão à vida por ter te permitido 2 filhos sadios. A gente tem que aprender a agradecer, porque a Exatamente. gratidão, a gente sempre fala, brincando, mas é verdade, que é o Wi-Fi de Deus. Quando você se torna uma pessoa grata, você se conecta com a parte melhor da vida, que o amor de Deus na nossa vida, né? Muito bem colocado, Lila. É verdade mesmo, é o Wi-Fi de Deus. É o Wi-Fi de Porque Deus. você muda a sintonia completamente, né? É, você se conecta com uma dimensão universal, né? Exato, exato. De E ela diz, né, que ele veio e se tornou pai ali das crianças. E só nos 3 últimos anos é que começou a haver agressão, bate-boca, desentendimento. Quer dizer, olha quantos anos houveram aí para vocês se relacionarem bem nesse núcleo familiar. É verdade, eu até entendo isso, porque quando os meninos são pequenos e demanda muito a presença de pai e mãe, é uma correria danada, é correr para arrumar o dinheiro para casa, é correr para mercado, é É. correr para a escola, reunião disso, reunião de aquilo. Quando os meninos ficam maiores, que não demanda Nossa, a gente se tanto. liberta, né, uma maravilha. Aí você fala assim: "Poxa, agora eu vou brigar Ah, bastante com meu marido, é. Bom, agora voltou eu e você outra vez. agora é eu e você de novo". Aí É quando isso é eu aí. e você de novo e com a pandemia no meio, aí a coisa pega, né, Com Iraci? É. certeza. E mesmo porque a mulher que se casou com ele há 15 anos atrás não é a mesma mulher de hoje. O Claro. homem que se casou com você há 15 anos atrás não é o mesmo homem de hoje. Então, agora seria uma fase de vocês se redescobrirem, né, os valores, as trocas, as coisas boas, né, de dentro do relacionamento, porque é muito importante, né, a gente se redescobrir, né? A gente muda, graças a Deus, todo dia a gente muda alguma É coisa. verdade. Um dia a gente gosta, dali um pouco a gente fala, não, não gosto mais daquilo. Aquilo para gente, outra coisa estava certa, dali um tempo você passa e fala, não, mas isso não é certo. A minha visão hoje é que está errado. É, Então, a gente muda todo né? dia, graças a Deus, né, Exatamente. a vida é cheia de mudanças. E tem uma coisa linda que Leon Denis fala também, que eu vou compartilhar com a Samara. E você vai pensar nisso, Samara, que ele diz assim: metade da nossa alma nos pertence, a outra metade pertence ao universo. Por que que a nossa outra metade, que a gente imaginava no passado ser a alma gêmea, que não É, existe, né? Que a nossa outra, nós somos inteiros, mas em sentido espiritual, Denis diz que nós, ao sermos criados por Deus, ele retirou uma porção do fluido cósmico universal e fez um corpo para nós, alma humana imortal, fez um corpo que ele chamou
de corpo espiritual. Paulo de Tarso também chama de corpo espiritual e que Kardec chamou de perispírito. Então, esse perispírito, ele nos permite viajar para as estrelas. E é Com o certeza. corpo cuja responsabilidade é nossa. Quando Jesus disse: brilhe a vossa luz, é para que a gente ilumine esse corpo espiritual. Por Exato. isso é que Charlie Chaplin, ele fala assim: quando eu olho para a lua, eu vejo a beleza de Deus. Quando eu olho para o sol, eu vejo a grandeza de Deus. Mas quando eu me olho no espelho, eu vejo a obra-prima de Deus. Porque É, nós somos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança. E a nossa obra-prima, diz Denis, é iluminar esse corpo espiritual. Então, exato. então esse corpo espiritual, Samara, a gente só vai conseguir iluminar quando a gente aprender a amar. O amor é que nos autoilumina. E a chance que a gente tem de aprender a amar são nesses reencontros doídos, difíceis, né? Que Sim. a gente vai aprendendo a domar as nossas próprias imperfeições e nos auto-melhorar. Olha que chance, não perca essa chance, não crie mais casos. Se você está repetindo a história da sua mãe, que tem que ser cheio de briga, de discussão, de autoritarismo, muda esse modelo. Faz diferente, Faz né? diferença. Faz diferente. A gente tem sempre aquilo de que o que os pais fazem, os filhos repetem. Psicologicamente, tem. E a grande luta da gente é exatamente essa: se desprender daquela imagem de pai e mãe e modificar, ser diferente. E não Escrever a nossa própria reproduzir história, né? e não reproduzir aquilo que eles fizeram também, né, que não faz sentido. E você pode observar que o seu relacionamento foi um relacionamento bom, porque só os 3 últimos anos é que você disse que foram E brigas. mesmo que tivesse brigado a vida inteira, como acontece, por exemplo, meu casamento, eu tenho 50 anos de briga. Briga entre aspas, no bom sentido, porque a gente nunca humilhou um ao outro, nós nunca partimos para a violência de jeito nenhum, mas é briga no sentido de sermos muito diferentes. Então, essas diferenças individuais, longe de ser ruim, é uma coisa boa, Com certeza. porque te faz crescer, te faz evoluir. Então, assim, se o seu filho está dizendo: mãe, você é muito autoritária, está na hora de pensar: será que sou mesmo autoritária? Será que eu não extrapolhei, né? Exato. Será que eu preciso ser assim? Será que eu preciso repetir a história da minha mãe, como você muitas vezes falou? E eu, na minha vida também, muitas vezes eu me questionei que eu usava frases que a minha mãe falava. E eu falava assim para mim: Leila, você não tem nem criatividade? Cria uma frase sua, por É. favor. Eu usava as mesmas frases, quer dizer, você repete, E é inconsciente, são é coisas que vai, inconsciente. né. Você tem que tomar consciência, que a Iracy falou, toma consciência de que você está repetindo e não está Exato. valendo a pena. Um dia meu filho falou assim para mim: mãe, você é muito chorona, mãe. Aí eu falei assim: meu filho, realmente eu preciso mudar, é porque eu sou muito intensa, né, e tal". Ele falou: "Não, mas você chora demais". Aí eu falei assim: "Quer saber? São os meus olhos que choram, eu não queria chorar". Aí eu fiz uma poesia para ele, chama Os Olhos que Choram. Ele Oh, adorou. Mas é porque os filhos nos ajudam. E eu refleti, eu falei: "Realmente, eu é, me deixo dominar muito facilmente pelas pelas emoções". emoções, né. E muitas vezes isso não é bom, Exatamente, né, né, que leva a desestruturar a gente emocionalmente não na é? situação que pode até se prolongar, né. E pode ser ter assim uma raiz, eu meditei muito sobre isso, num orgulho, né. Uhum. É só as pessoas contrariar já te dá vontade de chorar. Por É. quê?
Da onde veio essa linguagem? Aí eu falei: "Não, minha mãe também era assim meio chorona, então eu tenho que arrumar um jeito de não repetir a mesma história", Exatamente. né. Mesmo porque é uma coisa muito importante, a sua mãe era dessa forma, e você está repetindo o que ela fez. Só que não esqueça que os filhos não são os mesmos que o da sua mãe. É verdade. Os filhos são outros, são seus, com cabeça diferente, criação diferente. Então, tem uma grande jornada, um vasto espaço aí de diferente. Não adianta você querer ser igual à tua mãe, porque os filhos não são os mesmos. É verdade. E os momentos também são diferentes, Com né. O certeza. primeiro filho pega uma história da mãe, o segundo já pega outra, né. E a gente sempre está ali mudando, vivenciando, quer dizer, eh, coisas diferentes dentro de um lar, né, junto com os filhos, com o marido. Tem época que está tudo indo maravilhosamente bem, tem época que está meio estranho, ainda mais que você disse que vocês eram sócios, quer dizer, trabalhavam Ainda trabalhar juntos, junto, é. trabalha junto, vem para casa junto, fica com os filhos juntos, sai junto, É. né? A individualidade fica meio comprometida, né. É, Pô, porque é necessário ter é, a a individualidade, né. Nós somos individualidade. espíritos, individualidades independentes, É mas verdade. precisamos do outro para viver. É, a parceria é a melhor coisa que da lei a lei de sociedade, né, que é a lei moral, o casamento é a sociedade mais perfeita que tem, apesar dos problemas que gera, porque Exato. no nível evolutivo em que a gente se encontra, o casamento é um desafio muito grande, tanto é assim que tem durado muito pouco, né. É verdade. Mas é um desafio que quem consegue vencer esses desafios não está adiando o problema para a próxima encarnação, porque a Sim, gente pode adiar, né, vai resolver isso mais na frente, mas se puder resolver agora, transformar as algemas, como diz a Joana, em sim, alma gêmea, se puder transformar as algemas, muito melhor. exatamente, né. É. Porque, ela tem uma outra visão da vida, né. Muda um pouquinho a lente de olhar para os seus filhos e ouve com ouvidos de ouvir o que é que eles estão dizendo. Uhum. O que é essa necessidade de ser tão possessiva? Possessiva das coisas, possessiva dos filhos, possessiva do marido, possessiva do trabalho, tudo é meu, 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 meu. Mas para um pouquinho e olha, nada é da gente. É verdade. Nada, não adianta. Nada, nada, nada. E como é difícil isso, Samara, eu sei, eu sou mãe também, já sou vó, eu sei o quanto é difícil o desapego. O desapego é uma lição que a gente vai levar o resto da vida e não vai conseguir corrigir numa encarnação só, É verdade, não é? desapegar é É fundamental. fundamental, porque nós não somos dono de nada, Você absolutamente nada. representa a mãe, mas você não é a dona, É. né. Então você é mãe, mas não é dona, Você foi né. co-criadora com Deus, os filhos são de Deus, nós somos só co-criadores, né, Sim. porque os espíritos não nos pertencem. É tão bonito Jesus naquele falando para Nicodemos: "O espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai". Então, esse texto de Jesus até arrepia a gente. Porque nós não somos dono da alma humana, É né, verdade. nós só somos dono da nossa alma, a nossa individualidade nos pertence. A si mesmo, diz Denis, metade é do Uhum. corpo espiritual, que precisa dessa alma equilibrada para modelar um corpo também equilibrado, Com certeza, com né. certeza. E, nessa via que você tá lutando aí, você não esqueça que são mão duplas, né. Ele também deve ter uma visão de você, né, o seu ex-marido.
deve ter uma visão de você, como você tem uma visão dele. Claro. Agora, não põe todo mundo na mesma panela que não dá certo. Não dá certo. Não tem a ver, eles são filhos, eles vão te dar noras, vão se casar, e elas não precisam ser como eram as mães delas dentro desse casamento. Por quê? Porque ali vai encontrar também outras personalidades, né, vai dar chabu. Então tem que ter essa visão. Emmanuel, por isso eu te recomendo também, Samara, buscar a literatura espírita, porque a gente vai entendendo um pouco de quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. E Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: cada um vive no clima espiritual que elegeu. E esse clima espiritual atrai espíritos semelhantes. Então, se você quer viver nesse clima espiritual de raiva, de desafeto, de se sentir traída, de achar que é ingratidão dos filhos, se você cria essa psicosfera para você, você vai atrair espíritos que vão maximizar esses sentimentos cruéis, que vai Com te fazer certeza. muito mal. Ao passo que, se você der uma olhada mais saudável para o processo, agradecer, criar o Wi-Fi com Deus. Gratidão, meu Deus. Obrigado pelos filhos que eu recebi, obrigada pelo marido que eu fui parceiro 15 anos, obrigado pelo meu primeiro marido que me permitiu a genética desses meninos. Começar a agradecer tudo isso e não querer tomar conta da vida de todo mundo, porque você pega um peso enorme que não é seu. Sofre É, por dores que não te pertencem, não é? exatamente, é. E aí começa, a se tornar extremamente desgastante a relação, porque tudo isso que você está pegando como se fosse responsabilidade sua, peso seu, eles vão cobrar depois. E vai virar uma doencinha bem chata, né? Exatamente. Porque gera gastrite, dor nas costas, gera vesícula, problema intestinal, gera uma porção de Exatamente. dorzinhas que não estava no programa, porque às vezes a pessoa, ai, meu karma é pesado, eu tenho tanta doença. Não, não é seu karma, não é nosso karma. São as nossas imperfeições morais que Exatamente. atraem essas dores, né? Quanta coisa, né, Iraci? Nossa, Que a muito, nossa muito. irmã nos permitiu refletir, né? Refletir sobre, esse núcleo familiar, que continua sendo um núcleo familiar, e que você não deve abrir mão desse núcleo familiar, né. Continue amando seus filhos, dando atenção, sendo a mãe, sendo carinhosa, e deixa o pai ser o pai, É, melhor parece tão coisa. simples, né? Não vai arrumar outro pai para eles hoje, é diferente, É, se você cresceram. tiver um outro relacionamento, tudo bem, é um direito que você tem, mas Sim, o pai deles é esse que você deu para eles, exatamente, né? e eles acolheram e amam esse pai, você ensinou a amar esse pai. Né? É, Então, isso é muito importante. maravilhoso, Iraci. Leila, em uma palavra, uma emoção que a Samara precisa reconstruir na vida dela. Amor, minha irmã, tá te faltando entender qual é o processo amoroso que você precisa utilizar. Você, esse tempo todo da sua vida, você fez tudo certinho, como manda o figurino, né? Inclusive imitando a sua mãe que você ama. Mas agora está na hora de construir o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor exige um pouco mais da gente, exige renúncia, desapego, afinidade, empatia, existe tanta coisa. Pensa nisso. E nós estamos agradecidos pela sua história, de você trazer uma história tão forte, tão bonita, que acontece entre nós nesse nível evolutivo, né? Exatamente, exatamente. Leila, obrigada Eu que pela sua agradeço, presença, amiga. por estar aqui esclarecendo a Samara com a gente. Obrigado, obrigado por tudo, tá? Eu que Obrigada. agradeço.
Samara, após toda essa conversa que nós tivemos com a Leila, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer para você. Vamos lá. Ela diz assim: a dor emocional é análoga à dor física, no que tange em nos advertir que algo ocorre de forma adversa ao que se desejara, causando desavenças, insatisfações, tormentos e conflitos. O ser humano, consciente da necessidade de se autodescobrir, entende que, se não houver mudança interior e de postura perante os desafios e as relações da vida, a origem dos problemas permanecerá e a somatização persistirá. Então, doutora Nise é bem clara, nós precisamos modificar, né, as nossas posturas, as nossas escolhas. Não adianta a gente permanecer do mesmo jeito, porque não há crescimento, não há modificação, não há evolução. Só existe evolução com crescimento. Só existe evolução com desenvolvimento do seu interior. Então, a gente dizer, tenho a síndrome de Gabriela, né? Eu sempre fui assim, vou viver assim, vou ser assim a vida inteira. Blá, blá. Não é porque eu sou assim que eu vou ser assim. Eu tenho que pensar muito pelo contrário. Eu tenho que ser um dia melhor que o outro, diferente do outro. Enquanto eu estiver permanecendo da mesma forma, eu estou estacionada. A minha vida emocional, a minha vida de relação social, a minha situação psicoemocional, ela fica estagnada. Ela fica estagnada, eu sofro, eu gero sofrimento àqueles que convivem comigo, eu provoco um mal-estar, uma desestabilização, uma perturbação, muitas vezes silenciosa, e ao invés de buscar essa transformação interior e essa transformação no meio em que vivo, na comunidade em que vivo, no meu meio de relação, eu estou estacionando e deixando de viver, deixando de crescer. Então, é super importante a mudança de atitude que nós temos perante a vida e perante as coisas. Focar no passado, olhar para analisar, mas vir trazer para o presente o que eu tenho que modificar. Não adianta eu ficar olhando para o passado. Ficar olhando para o passado vai me levar à depressão. Ficar olhando para o futuro, só o futuro, vai me gerar uma ansiedade, o transtorno de ansiedade. Se eu viver simplesmente só um momento, eu não me importo nem com o que foi, nem o que vai ser, também tem um problema. Porque eu estou vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu e está tudo bem. E não é assim, a gente precisa viver todo dia, ao acordar pela manhã, como se fosse o primeiro dia da nossa vida, viver intensamente, aproveitar cada momento, cada minuto. E quando chega ao final do dia, a gente olha e fala assim, eu tenho que aproveitar todo momento da minha vida, porque eu tenho que viver hoje como se fosse o último dia. Então, é isso, aproveite esse momento de transformar, de ressignificar, curta o Natal, faça o Natal acontecer na sua casa, realize. Basta você dar o primeiro passo, que o resto vai ser consequência desse seu primeiro passo de transformação. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos escreva e envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, às 19 horas, estaremos aqui, tete a tete, reconstruindo as suas emoções.
E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem muito conteúdo que com certeza vai te ajudar bastante. E para que você tenha uma semana maravilhosa, resplandecente, deixamos aqui um beijinho mega carinhoso para você. Muita paz.